Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos fez, mais um dia que o Senhor nos guardou, cuidou de nós, mais um dia que o Senhor preparou para nós, para que hoje, esta noite, hoje, culto da família, estivéssemos aqui adorando, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Mais um dia que o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e assim nos dando a oportunidade de estarmos aqui esta noite para engrandecer e cultuar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Salve os meus amados e as minhas amadas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus esteja presente na vida de cada um de vós, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quero começar hoje, o culto de hoje, lendo aqui uma passagem que está lá em Salmo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de Davi, Salmo 4, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: Davi ora a Deus na sua angústia. Diz assim, para você, para mim, para nós, para todos aqueles que estão angustiados, para todos aqueles que estão esperando a resposta, que tem que tomar uma decisão e está difícil para você tomar essa decisão, que o Senhor esta noite venha dar a resposta, venha falar ao seu coração a resposta que você tanto espera e que você tanto necessita. Seja lá onde você estiver, em casa, na rua, no trabalho, voltando para casa, não sei a hora que você vai ouvir, não sei o momento em que você vai escutar esse momento da palavra de pregação, esse momento que nós estamos aqui falando contigo, mas que o Espírito Santo de Deus possa operar grandiosamente na sua vida, na nossa vida, e que você possa estar aberto para ouvir a voz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor lá no Salmo 4, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ore, confie no Senhor, espere, acredite, tenha fé, que Ele é fiel e justo para cumprir com cada uma das suas promessas e da sua palavra. O Senhor, Ele está sempre comigo, com você, conosco. Ele não nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ele está sempre conosco. Nós não podemos ver, mas podemos sentir a sua presença e a presença do seu Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Acredite que o Senhor tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Acredite que o Senhor quer te fazer feliz. O Senhor quer fazer além daquilo
que você pede, além daquilo que você imagina, além daquilo que nós precisamos e necessitamos, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu quero convidar, aleluia, glória a Deus, a missionária Lucinéia, a nós estarmos louvando o nome do Senhor e engrandecendo o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele merece ser adorado em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. Amém? Glória a Deus, saúde a amada igreja na paz do Senhor. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apareceu para o povo da live, que Deus venha visitar, abençoar cada família, cada lar, o executo da família, que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, que enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
nascemos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está doendo, louve. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E no seu louvor, na sua adoração, o Senhor vai operar. O Senhor vai fazer milagres, sinais e prodígios. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz assim, meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz, é o fim da história, e que leva ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que o filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, Sabe o que acontece? logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai me socorrer. A esperança em Cristo é certa, nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Rei eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma reflexãozinha aqui para nossa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abramos a nossa Bíblia lá em. Aleluia. Segundo João 2, capítulo 2, versículo 10. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. João 2, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quando foi chamado, foi ao casamento, às bodas de Canaã, ao casamento, e em um determinado momento faltou o vinho, e Jesus ainda não tinha operado, nem feito milagre nenhum, e sua mãe o chamou, e aleluia, glória a Deus. Todos os convidados começaram a esperar, porque havia acabado o vinho, e as pessoas começaram a dar falta, que as pessoas não estavam mais servindo, ou as pessoas que estavam ali trabalhando não estavam mais servindo vinho naquela festa. E quando acaba uma bebida ou acaba uma comida numa festa, logo as pessoas começam a ficar nervosas, a querer, né, ficar todas eufóricas, sabe assim, esperando algo, e ficam na espera, quando vê que não está vendo nada, eles começam a reclamar. Eu trabalho com festa, eu sei muito bem como é que é isso, né? É muito ruim quando acaba alguma coisa e os convidados ficam na espera. Não é bom. E aí Jesus foi chamado, né? Foi comunicado a ele que havia se acabado o vinho daquele casamento e precisava-se ter mais vinho. E se o vinho acabasse, as pessoas percebessem que aquele vinho acabou, o vinho representa a alegria. E se as pessoas percebessem que aquele vinho acabou, seria o casamento sairia mal falado, e os pais também daquela noiva e daquele noivo que estavam se casando lá em Canaã. Então Jesus foi chamado, e ali ele operou o primeiro milagre dele. Ele transformou a água em vinho. E nessa transformação que Jesus fez, transformou a água em vinho, ele deixou para nós aqui, ele deixou algo tremendo, né? Diz assim: Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. O primeiro milagre de Jesus não foi num templo, mas numa festa. Isso mostra que ele quer estar presente também nos momentos simples da vida. A presença dele transforma ambientes comuns em lugares de milagres. Quando o convidamos, não há espaço para vergonha, apenas para a manifestação da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando convidamos,
Jesus para cada área da nossa vida, área familiar, área de trabalho, ou uma enfermidade, ou seja lá qual for a área que você esteja precisando, a área que nós estamos precisando na nossa vida, Ele entra e Ele vem e Ele se apresenta e Ele faz proezas, Ele faz sinais, Ele faz prodígios e faz maravilhas. Ele apresenta primeiramente a paz, dá direção diante do caos. A presença de Jesus não impede o imprevisto. Tendo acabado o vinho, oh aleluia, tendo acabado o vinho era tinha um grande papel importante no casamento. O vinho, ele representava ali a alegria daquele casal, daqueles pais, daquela mãe e de todos os convidados que ali estavam comemorando aquele casamento. E o vinho acabando, as pessoas iriam se entristecer, as pessoas iriam começar a falar um com o outro, iam começar a comentar um com o outro, ora, e começaram, na verdade, ainda chegaram a comentar alguma coisa. Mas aí veio um dos garçons, vou botar assim, né? Naquela época não era garçom, era um garçom, mas não se chamava garçom, chamava uma pessoa que estava a serviço daquele casamento, e ele serviu. Jesus chamou, né, as pessoas que estavam servindo e mandou que elas levassem aquele vinho para servir aos convidados. E as primeiras pessoas que foram servidas o vinho foram o pai o pai do noivo, né, que já estava ficando, o pai e a mãe já estavam ficando desesperados ali, achando que haveria uma falha naquele casamento. Mas Jesus, ele é maravilhoso e ele não nos deixa passar por prova sozinho, ele sempre está conosco. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. A mãe de Jesus disse a ele: não tem mais vinho. Maria nos ensina a confiar. Ela não discutiu, não tentou resolver, ela apenas entregou a necessidade a Jesus. Mas verdadeiramente ninguém podia fazer milagre naquele momento. Ninguém podia fazer nada, nem a mãe do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Ninguém poderia e nem tinha esse poder de transformar a água em vinho. Só verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele foi e operou o seu primeiro milagre, ali trazendo, né, o melhor vinho para aquela festa. E todos os convidados ficaram felizes, começaram a se alegraram mais e começaram a comentar que geralmente as pessoas servem o melhor vinho no começo. E no final, quando todos já estão já estão embriagados, ou já estão muito alegres e cansados, não vou botar embriagados, porque cristão não se embriaga. Mas eu vou botar cansados, que já estão fadigados, que já estão ali. Mas ali não tinha só cristão, lá também tinha pessoas que não eram cristãos na festa. E no entanto já estavam sim embriagados. E aí eles vêm e servem o pior vinho. Eles não percebem, porque já beberam, já estão cansados. E aí, nesse casamento, nas bodas de Canaã, foi ao contrário. O melhor vinho, ele foi servido por último. E aí, no final, a pessoa que no caso, ali, que organizou toda a festa, a pessoa que formalizou a festa inteira, parou toda a festa e ela chamou a atenção daquela situação que estava acontecendo para todas as pessoas. Parou a música e todos ficaram atentos. Ele falou: gente, eu preciso falar uma coisa, não posso deixar de comentar. E ele falou exatamente que todas as pessoas, todas as festas que ele fazia, o melhor vinho ele servia por último, os pais serviam por último. E esse casamento foi o melhor casamento e o melhor vinho que ele já bebeu na vida dele. Não tinha bebido nem um vinho igual àquele. Então, o que isso deixa para nós? O que isso nos ensina e o que isso nos mostra? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo
Ele pega algo para fazer, ou quando Ele está na nossa vida e Ele está no negócio, Ele está na frente e na direção, no comando da nossa vida, Ele não deixa a gente passar vergonha, Ele não deixa a gente passar por momentos que venham nos envergonhar, ou até mesmo envergonhar o nome dEle. As bodas de Canaã não apenas sobre um milagre de transformação, mas sobre uma revelação. Jesus manifestou ali pela primeira vez a sua glória, não com grande espetáculo, mas em meio a um casamento simples, numa cidade comum. Isso nos ensina que não importa onde estamos ou o que estamos vivendo, quando Jesus é convidado, tudo pode mudar. Ele pode fazer a diferença, Ele pode transformar a água em vinho, Ele pode fazer o simples ser o melhor, Ele pode fazer o extraordinário na minha vida e na tua vida. Tudo pode mudar, tudo pode mudar, e você nunca pode subestimar o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Ele escolheu o momento certo e a hora. Ele aproveitou o momento certo e a hora certa de operar o seu primeiro milagre. E Ele ainda disse que não era, ainda falou para a sua mãe que ainda não era chegada a hora dele. Mas como havia uma necessidade, e ele, para não abandonar aqueles noivos, aqueles pais ali, e eles passarem a vergonha de ver o casamento do seu filho tendo acabado algo de precioso, Jesus operou o seu primeiro milagre. E Ele fez o melhor por aqueles pais, por aqueles noivos, por aquele casal. E todos saíram satisfeitos. E daí começou a trajetória da caminhada de Jesus, com o primeiro milagre que Ele fez em Canaã da Galileia. E não é assim, não deixe de ser na minha vida, na tua. Não, Ele não deixa de fazer a diferença. Ele não deixa diferente. Ele sempre faz o melhor para mim e para você. Então, se você tem algo, se você está esperando algo e está difícil, creia, ore a Deus, peça a Deus, coloque o Senhor na frente de tudo e Ele fará o melhor por mim, por você, por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar oportunidade para a Camila, amém? Para estar louvando, trazendo uma palavra que ela sentiu no coração de fazer em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor é maravilhoso. Não se esqueça disso. Nosso Deus é tremendo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Muitas das vezes nós não te convidamos, muitas das vezes nós te deixamos de lado, Pai, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, Pai, e acabamos, Senhor, nos dando mal, ó Deus. Mas, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa. Venha, Senhor, tomar a direção, venha tomar a frente, venha estar no comando da minha vida, da nossa vida, Senhor. Venha estar no direcionamento, Pai, de tudo aquilo que fazemos, de tudo aquilo que queremos, de tudo aquilo que precisamos, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, tomar o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar, Senhor, no meu coração, no coração de todos aqueles que estão, Senhor, na live, de cada família aqui representada, de cada lar representado, Senhor. Toma nossos filhos, Pai, Braia, Brendo, Brenner, Senhor. Toma minha família nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, a família da missionária Lucinéia. Toma seu Manuel. Toma a missionária, Pai. Toma seus netos, Senhor. O Brian, Pai, o Diego, Pai. Toma, Senhor, os seus irmãos, seus sobrinhos, as suas irmãs. Toma, Senhor, em nome de Jesus, coopera, Senhor, grandiosamente. Toma os pais da Camila. Toma, Senhor, a Camila, a sua irmã. Toma, Senhor, os nossos parentes, amigos, vizinhos, do lado, da direita, da esquerda, da frente, de trás.
Que o Senhor possa operar, Senhor, o seu grande milagre. E que aquilo, Pai, que pedimos, aquilo que tanto esperamos, o Senhor venha, Senhor, segundo a tua vontade, segundo a vontade do coração do Senhor para cada um de nós realizar, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai, e acreditamos que o Senhor fará o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Só os irmãos com o Pai, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Ao receber no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Alcançaremos misericórdia, graça e luz do Senhor. Amém. Louvado seja. Também quero estar dando oportunidade à nossa missionária. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Lucinéia. Para a honra e glória do nome de Jesus. Mais uma vez, saudando a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero deixar uma palavra aqui em Eclesiastes 5, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que faz mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Porque da minha ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagá-o. Melhor que não votes do que votes e não pagues. Amém, igreja? Aleluia. E aqui no 6 diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar, a tua carne nem diga diante do anjo que foi ele, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Glória a Deus, né? Deus fala que quando a gente faz o voto com Ele, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente, né, prometeu ao Senhor e cumprir em tudo, né? Eu estou em falta com Deus, mas Deus sabe das minhas dificuldades e eu creio que Deus vai entrar com providência na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão.
minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus, e eu agradeço também pela oportunidade. Que Deus venha abençoar cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, aleluia, glória a Deus, passar o trabalho agora para o pastor Carlos Salles. Orar pela vida dele, entregar o trabalho em suas mãos, para que ele possa trazer a palavra do Senhor. Hoje, mais uma palavra aos nossos corações, completando aquilo que Deus separou hoje, nesta noite, para nossas vidas. Que Deus venha estar nos abençoando poderosamente em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor já fez e tem feito na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, graça, misericórdia. Derrama, Senhor, sobre a vida do pastor Carlos Salles, Senhor. Venha sobre ele, Pai. Que o teu Espírito Santo venha estar, Senhor, soprando, ó Deus, a cada momento, Senhor, do sopro de vida, a cada momento, Pai, renovando, restaurando a sua saúde, sua vida, Pai. Ó Deus, renovando suas forças, Senhor, estabelecendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu vigor sobre a vida do teu filho, sobre a vida do teu servo, sobre a vida do anjo da igreja, Pai, a qual o Senhor colocou nas suas mãos esse trabalho. Capacita, Senhor, dá, Senhor, entendimento, compreensão. Ó Deus, faça, Senhor, a tua vontade se cumprir em nome de Jesus Cristo. Que os teus propósitos, Senhor, venham, Senhor, sobre a vida dele e que ele possa, Senhor, ser, Pai, continuar e ser, Senhor, ou se deixar ser usado pelo teu Espírito Santo naquilo que o Senhor tem e quer fazer na vida dele, nessa obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, opera grandiosamente na vida de cada um que está conosco, na vida daqueles que estão na live, e faça, Senhor, se cumprir a tua vontade. Que o Senhor venha derramar o teu amor, da tua bondade, da tua graça, misericórdia. Que o Senhor venha estar, Pai, em nome de Jesus, abençoando o teu filho. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
e amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém? Amém. O Senhor é bom. Todo o tempo nosso Deus tem sido maravilhoso. E hoje, mais uma vez, Ele tem operado. E nós só podemos agradecer ao Senhor. Livro de Gálatas. Glórias a Deus. Nós vamos ministrar neste livro e eu quero, com os meus amados irmãos, buscar ao Senhor. Glórias a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, Amém. versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Teve um dia nessa semana, durante a madrugada, que o Senhor, Ele estava falando comigo. E eu glorifiquei a Deus, porque é bom nós estarmos meditando na palavra do Senhor, é bom nós estarmos com o nosso coração voltado para Deus. Aleluia. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença na nossa vida. Amém? Então, o Senhor estava falando comigo e eu estava ouvindo a voz do Senhor a respeito de crucificar a carne. Quantas situações elas nos favorecem no dia a dia, e essas situações que nos favorecem, talvez uma situação financeira, talvez uma situação, como dizem por aí, se dá bem em todas as coisas. Mas quando nós crucificamos a nossa carne com Cristo, nós não conseguimos fazer as coisas que são apresentadas a nós. Porque quantos manjares eles têm se colocado diante de nós, na nossa mesa, que nós não podemos desfrutar dele. Quantas situações favoráveis para pecar, quantas situações favoráveis para nos desviar do caminho do Senhor. E quando elas se apresentam, nós meditamos na nossa mente e no nosso coração. Eu crucifiquei a minha carne com Cristo. E eu não posso estar tomando esse manjar. Eu não posso estar me colocando nessa situação, embora ela pareça favorável, mas por trás dela tem cobiça, por trás dela tem segundas intenções. Eu não posso dar o meu braço a torcer. Eu não posso dar passos em direção a isto, porque quando eu dou passo em direção às iguarias do mundo, eu crucifico Cristo de novo. Eu deixo de estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos
a cada momento, a cada instante, deixar com que o Espírito Santo ele venha falar aos nossos corações. E muitas vezes a carne tem estado tão evidente no nosso corpo, que conforme a palavra do Senhor vai dizer, os nossos olhos estão como que com escamas, e os nossos ouvidos agravados. Que quando aparecem os manjares, a gente fala assim, só um pouquinho, isso não tem nada a ver, eu posso ficar à vontade aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu já sou adulto na fé, eu já sou maduro na fé. Mas nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala a cada momento. E nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Em Gálatas capítulo 2, eu quero ler esse capítulo 2 com os meus amados irmãos, mas a gente vai ater no versículo 20, mas vamos ler o capítulo 2 de Gálatas. Diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinha entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àquele que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirando e se apartou deles, temendo que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza,
e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo, ministro, aleluia, de pecadores, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui. Pois o versículo 17: se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu debalde ou em vão. Então, o que ele está dizendo aqui no verso 20? Ele está dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. E se isso é verdade na nossa vida, nós não podemos retroceder, retroagir. Nós não podemos de maneira nenhuma estar tomando as coisas como fáceis. Por quê, pastor Carlos? Quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de Gálatas, capítulo 24, ou melhor dizendo, 5:24, ele vai dizer: e os que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, nós crucificamos a nossa carne, porque nós temos fé em Cristo. Mas, anteriormente, no versículo 19, ele fala que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. E nós encontramos várias situações que ele chama a atenção. Quando nós olhamos a prostituição não é somente uma prostituta que está num local a qual ali serve aos homens. Não, a prostituição, ela se refere a todas as pessoas que fazem sexo com várias pessoas, estão se prostituindo. E muitas vezes a gente não entende, mas quando essas facilidades ela se apresenta para um cristão fiel que crucificou a sua carne com Cristo, ele fala: não, de maneira nenhuma, eu não posso fazer tal coisa, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas eu crucifiquei a minha carne em Cristo. Então a carne está morta. Agora nós vivemos e andamos no Espírito. Nós precisamos entender isso. E ele continua dizendo: a prostituição, agora a impureza. O que é impureza? Quando você está limpando o feijão. Você limpa o feijão por causa de quê? Quando você pega o saco de feijão de 1 quilo e você lava ele, coloca dentro de uma panela e você cozinha ele, quando você coloca no prato, o que você corre risco? Você corre risco de mastigar uma pedra.
E é ruim quando você está comendo, almoçando ou jantando, você mete o dente numa pedra, aquilo dá uma sensação ruim. Então, impureza na vida da pessoa é dessa maneira. Nós precisamos olhar para dentro de nós, em espírito e em verdade, e falar: não, eu não quero estar impuro perante o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eu preciso ser restaurado, eu preciso me redimir. Liga esse lá para mim, filho. Eu preciso me redimir diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso de maneira nenhuma estar fazendo, aleluia, ou vivendo uma vida de qualquer maneira. A filha está aí, tá? Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor e sair de toda a impureza. Está na perna daquele computador lá. Glórias a Deus. Quando ele chega a falar a respeito da lascívia, lascívia, o que é lascívia? É várias promiscuidade, é vídeos pornôs, é viver uma vida deixando de olhar para as coisas santas, mas olhando somente para a carne, para o desejo da carne. Então, nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor, aleluia, em espírito e em verdade. Nós precisamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Então, o Senhor, aleluia, Ele é bom. Não é aí, filha. Olha onde está o cabo, a direção do cabo. Glórias a Deus. Ligou. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha o cabo, na direção do cabo. O cabo de lá para cá. Isso. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida, nos santificar diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos então buscar ao Senhor, viver uma vida reta diante do Senhor. Agora, o apóstolo ele vai falar a respeito aqui da idolatria. Quando ele trata da idolatria, a gente consegue olhar para o povo de Deus, e o Senhor, quando ele fala com Moisés, ele diz assim: sai da terra, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele fala com o povo a respeito da idolatria, para que o povo não venha ser conforme o povo da terra, mas que tome cuidado para não ser idólatra. Aqui em Êxodo capítulo 20, o que vai dizer Êxodo capítulo 20? Ele diz assim, dessa maneira: e falou Deus essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus e debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, ele fala com o povo de Israel, para que não tenha outros deuses diante dele.
para que não venha fazer imagem de escultura para se dobrar diante dela. Aqueles que se dobram diante de estátuas, aqueles que se dobram diante de imagem de escultura, estão vivendo na carne. E quando vivem na carne, a Bíblia vai dizer a respeito, aqui mesmo, ela vai dizer assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente entende, amados irmãos, o que adianta tanto sacrifício, o que adianta tantas joelhos dobrados, subir escadarias, fazer promessa, sabendo que no último dia a pessoa vai para o inferno. A Bíblia está dizendo. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele traz uma palavra. São os 10 mandamentos do Senhor. E logo de cara, no primeiro dos mandamentos, Ele fala: amai somente a Deus. É para nós amarmos o Senhor em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Amar o Senhor sempre. Não podemos amar outras coisas mais do que o Senhor. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Então, a gente vê quanta idolatria tem no nosso Brasil. E a Bíblia, ela é bem clara. Todos os idólatras, todos que cometem prostituição, impureza, lascívia, eles vão para o inferno. A Bíblia está dizendo, as Sagradas Escrituras está dizendo, está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, está dizendo tudo isso. Nós precisamos entender. Então, quando a gente olha, ele dizendo aqui no versículo 20, a respeito de feitiçarias. A gente anda ali no Mercadão de Madureira, olha quantas lojas de macumba tem, quantas feitiçarias a gente encontra, quantas bruxarias, quantas situações difíceis. E parece que o povo de Deus, o povo, porque a gente sabe que Deus, Ele está de braços abertos para receber todos nós somos povo de Deus. Deus fala que Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado do pecador, mas Ele ama a todos nós. E nós precisamos entender que Ele está dizendo, o Senhor, aquele que é macumbeiro, aquele que é feiticeiro, não herdará o reino de Deus. Está vivendo na carne, está pecando contra o Senhor. E nós precisamos entender isso. E às vezes nós não entendemos. Está falando de inimizades. Inimizades, quantas vezes a gente encontra uma pessoa, até mesmo famosa. Eu lembro que a gente via aí na televisão que a Xuxa, ela ficou sem falar com o pai dela 20 anos. Quantas pessoas estão vivendo inimizade com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, com o vizinho do lado de cima e do lado de baixo. Não podemos ter inimizade. Nós precisamos ter amizade com todos. Nós precisamos ter um coração que agrega, um coração que traz para perto. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que a inimizade venha tomar no nosso coração. Ele fala de porfias, ele fala de emulações, ele fala de iras. Quantas vezes nós iramos? Quantas vezes nós... o que mais acontece isso, talvez numa briga no trânsito, uma pessoa sai do carro, tira o revólver, dá 3 tiros num, dá 3 tiros no outro. Quantas situações difíceis, são iras.
Quantas vezes dentro do lar, o esposo perde a estribeira com a esposa perde com o esposo. A ira não pode tomar lugar na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos entender isso. Quem está vivendo irado está vivendo na carne. E a gente tem que largar o negócio da carne e viver em espírito. Nós temos que crucificar a nossa carne com Cristo. Nós temos que colocar esse versículo como verdade na nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a sua vontade. Nós não podemos retroceder daquilo que nós aprendemos. Porque a ira, ela causa tão mal, porque a gente olha, se você ir aqui hoje, ir ali na frente, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco você não tem mais vida. Daqui a pouco você não tem mais vida. Quantas pessoas são nervosas e perdem as suas vidas por causa de um ataque fulminante do coração, por causa de nervosismo, por causa de lutas que travam pessoalmente consigo mesmo, dissensões, heresias, falar mentira, aquilo que a gente muitas vezes sabe que é mentira e a gente leva à frente aquela mentira. Isso é heresia. A gente precisa andar com a verdade. A gente não pode de maneira nenhuma estar fazendo com que a mentira ela venha render. Quando a gente conta uma mentira, aquela mentira ela acompanha a gente para a vida inteira. A pessoa que mente a idade, aí mente a idade, talvez coloca num papel a idade dela vai a vida inteira aquela mentira da idade. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: olha, eu quero andar com Cristo, eu quero fazer aquilo que é certo. Eu não quero de maneira nenhuma estar fazendo a minha própria vontade, mas eu quero seguir a vontade de Cristo. Eu quero fazer a vontade do Pai. E nós precisamos fazer a vontade do Pai. Então, conforme a gente vê aqui, inveja. Quantas pessoas têm inveja? Homicídios, pessoas que matam. Bebedices, pessoa que se embriaga todo dia, pessoa que come demais. Ele está dizendo, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, temperança. E aí a gente olha do versículo 19 ao 21. A gente olha uma árvore. Se a gente olhar uma árvore, os frutos que essa árvore estão dando são frutos que levam para o inferno. E do versículo 22 ao versículo 24 é uma árvore que está cheia de frutos bons. Olha o fruto da árvore: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a gente precisa estar enquadrado do versículo 22 em diante. Fala: não, Senhor, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero ter. Eu quero ter o nônoplo do Espírito. Eu quero ter, Senhor, essas 9 qualidades. Eu quero estar no centro da Tua vontade. E aí a gente vê o Senhor dizendo: contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, quando nós olhamos, meu amado irmão, minha amada irmã, para a segunda árvore, a gente olha que as qualidades são excelentes. E a gente precisa, como se nós fôssemos um livro, como se essas coisas que nós fazemos no dia a dia, elas estivessem cravadas em nós, como um carrapicho. Aí você olha para o teu corpo, e olhando para o teu corpo fala assim, a prostituição. Aí você vai lá, arranca aquele carrapicho e joga fora. Fala, isso não faz parte da minha vida. Eu não quero isso, esse carrapicho. Aí fala, idolatria. Eu não quero esse carrapicho. Eu quero que esse carrapicho seja jogado fora. E a gente precisa estar nos limpando dia a dia. A gente precisa estar buscando o Senhor, falando assim, Senhor, olha, que o Senhor venha, Senhor, e passa a tua borracha e tira toda a maldade, tudo que não procede do Senhor, que esteja saindo, que eu venha ficar livre de todas essas coisas que têm me condenado, todas essas coisas que têm me levado para o inferno. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser sarado, eu preciso ser transformado. E a gente tem que falar com o Senhor dia a dia. E a gente não pode deixar de estar conversando com Deus. A gente não pode deixar de falar com Deus, olha Deus, eu necessito ainda de subir mais alguns degraus. Eu não quero de maneira nenhuma, Senhor, estar todo dia olhando para dentro de mim, encontrando essas falhas, e essas falhas que não agradam o teu coração. Mas essas falhas, além de desagradar o teu coração, têm desagradado o meu também. Eu não tenho sido feliz com essas coisas que eu tenho feito, porque eu sei que essas coisas que eu tenho feito têm me magoado, têm magoado outras pessoas. Talvez magoa o esposo, magoa a esposa. A gente olha, imagina, aqui fala de bebedice, imagina a esposa que está dentro de casa, toda cheirosinha, toda bonita, esperando o marido. Daqui a pouco chega o marido e ele chega embriagado porque encheu a cara de goró. Daqui a pouco coloca a janta para ele, ele vomita em cima da mesa, ele cai pelo chão, desagrada o coração da esposa. A gente olha adultério, quantos adultérios têm magoado, têm tirado vidas, quantos adultérios têm destruído famílias. E a gente precisa entender que isso não faz bem aos santos. Nós precisamos nos santificar a cada dia. Nós precisamos buscar a operação do Espírito Santo. E falar, Espírito Santo, olha, eu necessito ser transformado. Sabe de uma coisa? Quando nós estamos em situações como esta, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E parece que quando a gente se encontra no pecado, na situação difícil, a mente fica cauterizada. A gente não consegue dar um passo, a gente fica algemado de pés e mãos. Parece que a boca ela fica costurada, atada, não conseguimos olhar para o céu. A gente fica envergonhado o tempo todo. A gente nem olha para Deus, a gente não consegue olhar para o céu. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fala, Jesus, olha, eu preciso sair dessas algemas. Eu preciso sair desse lugar de sufoco, desse lugar que tem me maltratado. Davi, ele vai dizer, enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos doíam dentro de mim. Mas quando eu declarei, eu confessei o meu pecado para o Senhor, houve como que um bálsamo sobre a minha carne. É assim que a gente precisa entender. E a gente precisa buscar socorro. O nosso socorro, a gente não consegue de nós mesmos, mas o nosso socorro ele vem de Deus. Nós precisamos então olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu lembro que quando eu namorava com a minha esposa,
a gente orava tanto de joelhos dobrados. Sinto falta, viu, minha esposa, de estar junto, orando de joelhos dobrados, de mãozinha dada. Era tanta oração. E a gente precisa. Porque quando nós oramos ao Senhor de joelho dobrado, eu lembro que às vezes estava com muita dificuldade em alguma coisa e a gente tinha um sofá na sala, a gente joelhava, colocava os cotovelos ali em cima do sofá e orava a Deus e clamava a Deus. No outro dia eu já tinha a resposta da oração que eu fiz. E assim a gente precisa continuar nesse mesmo mover, nessa mesma busca. Nós precisamos entender que Cristo, Ele, conforme eu preguei outro dia, Ele está com saudade de nós. E às vezes a gente não entende a saudade do nosso Deus. Porque nós estamos tanto ausentes da presença do Criador. Nós precisamos, amados irmãos, chegar a Ele. Então o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo, aleluia, no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é tremendo. Então, ele vai dizer aqui, estou crucificado com Cristo. Paulo, ele descreve um relacionamento com Cristo em termos de união pessoal profunda com o seu Senhor e de sua, aleluia, de sua dependência dele. Aqueles que têm fé em Cristo vivam a vida de comunhão íntima com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz, morreram para a lei como meio de salvação, e agora vive para Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa da salvação em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre cada um de nós. Nós fomos crucificados com Cristo. Agora vivemos com Ele mediante a sua vida ressurreta. Cristo, a sua força, habitam em nós e se tornam um manancial de toda a nossa vida. Ele é o centro de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. E mediante o Espírito Santo, que é a vida ressurreta de Cristo, continuamos nós, aleluia, a caminhada. Nós precisamos ser participantes da morte de Cristo pela fé. A crença, a confiança, o amor, a devoção, a lealdade que temos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Então, esse viver pela fé pode ser considerado conviver pelo Espírito Santo. Nós precisamos então de uma maneira assim ressurreta, ressuscitando e andando retamente diante de Deus. Nós precisamos estar analisando essa palavra, porque quando no nosso dia a dia, no nosso pessoal, cada um de nós sabemos a luta que é enfrentar o pecado todo dia. E quando nós enfrentamos o pecado, é assim, conforme o louvor do Thales Roberto: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia. Não é verdade, missionário? Todo dia o pecado vem. De várias formas. Conforme nós lemos aqui, de várias formas. É num troco errado. É quando você
vai subir no ônibus, daqui a pouco você está subindo no ônibus, o motorista, ele arranca com o carro e você cai pela a calçada fora. Quando você entra, talvez você já passou, nem passou a roleta, está passando a roleta ainda, ele dá um arranco, você vai parar lá na traseira do ônibus. É quando alguém te dá uma fechada no trânsito. É quando alguém dá um grito com você e você tem que abaixar a cabeça. E quando a pessoa grita ou te faz alguma coisa e você fica calado, chega a sair lágrimas nos olhos. Por causa de quê? Porque você está crucificando a sua carne. Quantas vezes situações aparecem, você vai trabalhar na casa de uma dona, a dona te dá mole lá, você fala assim: eu crucifiquei a minha carne em Cristo. A minha esposa está em casa. A facilidade está diante de mim. O pecado está me chamando, mas eu escolho Deus. Eu crucifiquei a minha carne em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente precisa entender isso, porque isso é todos os dias que aparece diante de nós. Em todos os lugares que nós estamos, acontece alguma coisa. E muitas vezes acontece no nosso meio, dentro da igreja. E a pessoa fala, e ainda é crente, né? E a gente precisa entender que a gente tem que buscar ao Senhor. A gente não pode, de maneira nenhuma, falar assim, não, eu quero regaçar as mangas aqui, chamar para a mão, chamar para a briga. A gente não pode. Quanto mais a gente chama para a briga, quanto mais a gente se levanta com o nosso rompante, com a nossa força, nós enfraquecemos diante de Deus. Mas quando nós engolimos sapos, nós engrandecemos, nós ficamos fortes diante de Deus. Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, assim conforme nós pregamos e falando aí a respeito de Paulo, que ele orou 3 vezes a respeito do espinho na carne, e o Senhor falou assim, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A gente precisa entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez isso. Israel estava esperando um guerreiro. Vai vir aí um homem que vai salvar todo Israel do domínio dos romanos. E ele vai vir no cavalo, e ele vai vir como um guerreiro. Não, ele veio num jumentinho. Um rei humilde, um rei de paz. E as pessoas que esperavam ali, conforme fosse Davi, não veio um Davi, mas veio um rei humilde. Ele fala, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é celestial. E nós precisamos entender isso. E às vezes o mundo nos atrai como se fosse um imã. Aquele imã, quando você está catando, derrama a lata de prego no chão, e aí para catar um fica difícil, você pega um imã, passa ali, cata aquele monte de uma vez. É assim que o mundo faz, é como um imã, ele fica puxando a gente. Puxa a gente como? Pela concupiscência da carne, pela vontade da carne. O mundo te chama quando alguém te chama para briga e você topa ir com ele na briga. O mundo te chama quando você perde as estribeiras com a pessoa que está conversando com você. Talvez ele dá um grito. Ele não é ele que está falando, mas o diabo está usando aquela pessoa. Às vezes a dona está em casa e aí ela está desejosa pelo marido. O marido, quanto tempo está sem olhar para a cara da dona? Aí ela chega no trabalho, tem um camarada lá que dá flor para ela, tem um camarada que prepara um lugar lá na mesa dela para ele sentar no lado dela. Fala, está precisando de quê? Vou pegar um refrigerante para a gente, deixa o almoço teu que eu pago hoje. E vai só ali alimentando o sentimento dela. Em casa ela falando, não tem isso em casa. Meu marido é grosso, meu marido é bruto, mas é marido da dona. Se você for com esse rapaz que está do teu lado, o que vai acontecer? Você vai para o inferno. A gente precisa entender quantas situações têm acontecido. Talvez é uma briga com o vizinho.
Talvez o cachorro late. Talvez o gatinho vem, né, Deus? E aí, a gente precisa ter calma. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar: não, eu preciso calar minha boca. Eu preciso guardar no meu coração. É isso que Deus está requerendo de mim. É isso que Deus está requerendo de nós. Muitas vezes, quando nós levantamos, quando nós nos prontificamos a estar servindo a este mundo, falar: não, deixa comigo, eu resolvo. A gente olha para dentro da gente e a gente fala assim: essa carne não está crucificada. Essa carne ainda está gritando. Essa carne a nossa carne é como um vulcão em erupção. Talvez está ali adormecido, mas basta alguém gritar, basta alguém pisar no teu pé, que o vulcão entra em erupção. Mas a gente precisa entender que Cristo está falando: olha, aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Ele não vive mais, mas eu vivo nele. É isso que Cristo está falando com a gente. E a gente precisa dar tempo para o Senhor. A gente precisa falar: não, Senhor, eu quero dar o meu tempo para o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Nós precisamos estar falando. Eu estava deitado na minha cama quando Deus me deu essa palavra. E aí Deus estava falando comigo a respeito de quantas pessoas você encontra durante o dia, quantas pessoas te são suaves, quantas pessoas, chega para perto de você e mão por baixo, mão por cima, assim, mas tudo cheio de má intenção. Aí, eu na minha cama falando: eu não faço tal coisa porque eu crucifiquei a minha carne com Cristo. Eu não faço aquilo porque eu crucifiquei a minha carne com Cristo. As facilidades vêm, mas eu não posso tê-las por causa que eu separei a minha vida do mundo. Até um ponto, aquele ponto onde está a cruz de Cristo, eu não posso ultrapassar. Eu não posso ultrapassar. Quantas situações têm aparecido? Não é só para o pastor Carlos, mas é para cada um de nós. E às vezes, quando nós ultrapassamos a cruz, a gente fala: não, eu não vou parar onde está a cruz, mas eu quero ultrapassar, eu quero fazer a minha própria vontade. A gente está dizendo para Cristo: olha, o meu desejo é de ir para o inferno. Eu não quero ir para o céu. Há facilidades, há coisas que a gente não domina, há coisas que nós temos sido dominados por elas. E se nós estamos sendo dominados por essas coisas, Cristo não está em nós. Nós somos servo daquelas coisas que nós somos dominados por ela. E o Senhor fala que nós temos que ser verdadeiramente homens e mulheres e nos posicionar, falar: não, essas coisas que estão aí, eu não sou servo dessas coisas, mas eu me posiciono e digo que eu não quero conceber isso na minha vida, pelo amor e pelo conhecimento do que eu tenho de Cristo Jesus. Não quero. E às vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, quantos têm cedido à tentação? E aí, não fala com a boca, mas fala com as atitudes. Eu sou merecedor do inferno, porque o que eu tenho feito
a respeito do que está escrito, eu não tenho caminhado em direção ao céu, mas eu tenho caminhado em direção ao inferno. E a gente precisa entender isso. Se Cristo viesse hoje, aonde eu iria? Com as minhas atitudes, com o que eu tenho feito? Porque a palavra é clara. Nós vivemos o tempo da graça. Jesus Cristo está de braços abertos para que nós possamos obedecê-lo. Mas quando bater lá em cima, tocar os alaridos, a trombeta tocar, ele não está no tempo da graça mais, mas ele está como juiz. Ele vai julgar o que está escrito. E o que está escrito é que prevalece. E ele vai dizer: eu não tenho culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar atitude diante desse Deus e falar: Senhor, olha, perdoa os meus pecados. Através do Teu Espírito Santo, mude a minha pessoa, porque eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu Espírito Santo, eu necessito do Teu poder, e que eu venha ser uma bênção nas Tuas mãos, que eu venha celebrar o Teu reino a cada dia, a cada instante, que todos os dias que eu vencer, que eu venha festejar contigo a minha caminhada em direção ao céu. Nós precisamos estar pautados nessa palavra e falar: não vivo mais eu, mas vivo em Cristo Jesus. Cristo vive em mim. Eu crucifiquei a minha carne com Cristo. A gente precisa a cada dia estar crucificando a nossa carne, porque a cada momento que se passa, a gente vê quantas facilidades têm aparecido. Hoje em dia, para comprar um celular bom, se for um iPhone aí 16, é na faixa de mais ou menos 10 mil para lá. Aí vai no mercado negro, tu encontra ali 3 mil, 4 mil. Mas é da vontade de Deus que a pessoa venha fazer coisa errada? Não. Aquilo é produto de roubo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a mão na consciência, falar: não, eu quero ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, Pai, aleluia, do Teu grande amor. Nós precisamos, ó Pai, do Teu poder. Nós precisamos, ó Pai, da ação, Senhor, do Teu Santo Espírito. Nós precisamos, ó Pai, do poder do Salvador. Nós queremos, ó Pai, andar de conformidade à Tua palavra, obedecer, ó Deus, os Teus mandamentos. Então nos ajuda, Pai, nos fortaleça, que nós venhamos, ó Pai, vigiar e orar, Pai, que nós venhamos, ó Pai, clamar ao Senhor, ó Pai, que nós venhamos nos consertar, pedir perdão a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos andar em direção ao céu, ó Pai. Nós não queremos fracassar, ó Pai, na caminhada. Nós não queremos, ó Pai, aleluia, ser desaprovados, ó Pai. De maneira nenhuma queremos ser reprovados. Mas nós queremos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, aleluia, vencer a cada dia. Nós queremos ser exemplo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, de adoração, a respeito de busca, Senhor Deus, do Espírito Santo, a respeito de consagração, ó Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja nos lavando, esteja nos remindo, transformando, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Oh Deus de Israel,
O Senhor, ó Pai, tem todo o poder no céu e na terra. Então, Senhor Deus, faça assim conforme a Tua palavra diz, Senhor Deus, a respeito de Isaías capítulo 6, que vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, aleluia, diz, aleluia, Isaías, que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, Pai. Ele viu os anjos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ele vai dizer a respeito, Senhor Deus, de enviar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o Teu servo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, mas ele fala, aleluia, que tem impuros lábios e que habita no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, através do Teu anjo, ó Pai, aleluia, que retira com a tenaz uma brasa de fogo, ó Pai, aleluia, e toca nos lábios, ó Pai, de Isaías, Pai. E ali, Senhor Deus, ele foi curado. Assim também, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, tocar na nossa mente, que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor Deus, como andar, como proceder, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, de qualquer maneira, Pai, mas esteja nos lavando, remindo, transformando, que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos todos os dias de nossa vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, aleluia, com um olhar favorável. Ministra sobre nós, ó Pai, com Teu Santo Espírito, com a Tua sagrada presença. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, as famílias nesta noite, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abençoa, dá cura, Pai. Aleluia, faz milagres, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, venha com o Teu sobrenatural. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, cuida, Senhor Deus, aleluia, dos casais, ó Pai, de namorados, ó Pai, aleluia, de noivo, ó Pai, aqueles que já contraíram matrimônio, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, da anciã, aquelas pessoas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que foram, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, acometidas, ó Pai, de doenças graves, ó Pai, muitas delas, ó Pai, têm dilacerado o coração, chorado, ó Pai, está triste, ó Pai, aleluia, perder a esperança de viver, mas o Senhor, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, ó Pai, a última palavra, ela não vem do médico, não vem do advogado, mas vem do Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, cura, salva, liberta e leva para o céu. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dê a nós, Senhor Deus, um restante de semana abençoado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, entra na nossa casa, Pai, passa com a vassoura de fogo, queima tudo que não procede de Ti, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente com o pão de cada dia, Senhor Deus, abençoa a nossa despensa, Pai, o soldo, aleluia, que chegar na nossa mão, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prover, ó Pai, aleluia, na vida dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que os nossos planos, ó Pai, aleluia, não venham ser frustrados, ó Pai, mas que venham, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ter, Senhor Deus, uma resposta positiva, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, aleluia, dos nossos dias, Pai. Então nos ensina, Pai, a contar os nossos dias, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Dê, Senhor Deus, aos Teus filhos e filhas, Pai, aleluia, Senhor Deus, dádivas, Pai, aleluia, a respeito de longevidade de dias, ó Pai. Ah, Deus de Israel, oh Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, aleluia, no grupo, Senhor Deus, das alianças, ó Pai, da aliança dos pastores aqui em Cascadura, Pai, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão doentes, conforme o pastor Márcio, ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai, missionária Lucinéia, missionária Diva, toma a pastora Lucimar nas Tuas mãos, ó Pai, toma também, Senhor Deus, a mãe da pastora G, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, São Manuel, ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, ó Deus de Israel, cunhado, Senhor Deus, da irmã Nevinha, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ah Deus que tudo pode, vai tomando, Senhor Deus, cada pedido de oração, ó Pai, ah Deus de Israel, vai tomando, ó Pai, os nossos amados irmãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que se afastaram, Senhor Deus, do Teu caminho, vai indo de encontro, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão com a ideia, Senhor Deus,
turvas, ó Pai, na sua mente, no seu coração, ó Pai, que venha o Senhor abrir a mente, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, poderosamente, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, nós abençoamos o Teu povo, ó Pai. Ah, Deus, toma a Camila nas Tuas mãos. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os planos da Tua filha, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, o seu casamento, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor Deus, aleluia, o seu apartamento, a sua casa, Pai. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando espiritualmente, Pai, falando com a Tua filha, Senhor Deus, aleluia, nesta noite, ó Pai. Toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, professor Fernando, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, ao Teu servo, ó Pai. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os nossos amados irmãos também, Senhor Deus, que estão nas lives, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, da nossa diaconisa Tacília, Senhor Deus. Ó Pai, vai operando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na nossa amada irmã Tandara, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aleluia, sobre a vida do nosso amado irmão José Vidal, Senhor Deus. Ah, Pai amado, vai tomando, Senhor Deus, a irmã Vilma, a irmã Valéria, Senhor Deus, a tia Nessinha, Pai. Ah, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, poderosamente, Pai. Sim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, aleluia, dá saúde, Senhor Deus, ao Teu povo, ó Pai. Nós pedimos e nós clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por vitórias, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Quem impedirá? Maranata, Glória a Deus. a salva de palmas sem Jesus. Amém? Glórias a Deus.